Falando aqui um pouquinho de ureia, tem uma relação direta com proteínas, afinal, a ureia é o metabólito da metabolização de amônia no fígado, que acaba sendo diretamente proporcional à ingestão de proteínas. Quando a gente pega um paciente 70 anos de idade, que tem uma alimentação pobre em proteínas, apresenta aquela ureia bem baixa, na casa de 20, mostrando necessidade realmente de uma ingestão maior de proteínas. A gente pega aquela mesma pessoa que está lá com pouquíssimo carboidrato, às vezes está ingerindo até bastante proteína, mas perdendo massa muscular, a ureia pode aparecer mais elevada. Então a gente espera aqui em alguém com uma ingestão de proteínas adequada em quantidade, em distribuição, seja pessoa que está buscando ganho de massa, buscando emagrecimento, longevidade saudável, na casa aqui dos 40, pensando aqui em uma ingestão de proteínas dentro dessas conformidades. Proteína é um nutriente estrutural. A gente fala muito de saúde muscular, mas também pensando no sistema imune, saúde epitelial. Então, nós precisamos de uma ingestão de proteínas adequada para termos saúde. Falando aqui de músculo, músculo é saúde. Não estou falando aqui no caso do fisiculturismo apenas, estou falando de músculo, para você envelhecer com autonomia, de você não cair na rua com facilidade, de você levantar do vaso sanitário, você não precisar depender das pessoas para qualquer situação. Então, ao longo da vida, a gente tem que fazer poupança de dinheiro, poupança de massa óssea, poupança de músculo, né? Então, não estou aqui fazendo uma campanha para todo mundo virar fisiculturismo, até porque depois dos 45 anos, normalmente, 50 anos para alguns, a gente começa um declínio com relação à massa muscular. Então, mesmo quem tem muita massa muscular como jovem, vai chegar um momento que essa massa muscular vai ser naturalmente reduzida, por mais que essa pessoa seja muito dedicada com relação aos seus treinos, a resistência anabólica, né, algo que não tem como, né, o envelhecimento ele tem essas características, mas quem não quiser envelhecer, a única opção é morte prematura, então a gente tem que saber lidar com essas questões, essas dificuldades do envelhecimento para chegar ao melhor possível nessa faixa etária. E um dos pontos é justamente ganhar massa muscular. Até um exame que sempre deve ser avaliado em conjunto com a ureia é a creatinina, porque uma ureia alta e uma creatinina alta, opa, já indicar para um nefrologista, para um médico especialista para fazer uma avaliação mais exata. Agora, uma creatinina normal, e muito cuidado, porque uma pessoa com mais massa muscular desenvolvida tem uma creatinina levemente aumentada, mas não acima de 1,5, né? Vai ter uma creatinina um pouco mais elevada, principalmente se ela suplementar com creatina, mas creatininas mais elevadas do que 1,5, por exemplo, já realmente exige uma avaliação muito mais adequada por um especialista no caso. E aqui a ureia às vezes ela pode estar mais elevada por um excesso de proteínas na alimentação desnecessário, pode ser devido a uma baixíssima ingestão de carboidrato, efeito catabólico, pode ser uma má hidratação, né? Então, avaliar aqui a ureia de uma forma em conjunto com a dieta, assim como triglicerídeo, assim como vitamina B12, zinco. Então, pegou um paciente com deficiência de vitamina B12, avaliar a alimentação dele, é um paciente vegano, medicamentos que ele utiliza, a deficiência de magnésio, tentar sempre deixar o paciente naquela casa de 2, 2,1, 2,2, mas ele ingere alimentos fonte de magnésio, que tal ensiná-lo quais são os alimentos fonte para depois você suspender essa suplementação, né? Isso vale para qualquer micro ou macro nutriente. Claro que a vitamina D, daí a avaliação é mais exposição ao sol do que alimentação, mas o restante sempre avaliando o que é alimentação.